Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo do SAP Business One. O nosso tema de hoje será o módulo de produção. Vamos estar trabalhando com cadastros, com listas técnicas e com a ordem de produção. Muito bem, nosso objetivo hoje será realizar a produção de um skate. Para realizar a produção do skate, nós precisamos de alguns materiais, de alguns itens, de alguns insumos, né? E para isso, nós vamos trabalhar com esse cenário aqui. Para a produção, então, de um skate, eu vou precisar de rodas, eu vou precisar de prancha, eu vou precisar do eixo, vou precisar de parafusos. E para produzir a roda, eu preciso do pneu, do aro e de parafusos. Esses três itens juntos eu vou usar para produzir a roda e com esses 4 itens em conjunto eu utilizo para produzir o meu skate. O primeiro passo é que nós tenhamos dentro do SAP todos esses itens cadastrados. Esse é o nosso primeiro passo. Notem, por exemplo, que eu tenho 2 vezes o item parafuso. Nesse caso, eu não preciso cadastrar 2 vezes o item parafuso. Ele é um único item dentro do SAP. Porém, será utilizado em 2 estruturas de produtos, em 2 listas técnicas para realizar a produção. Muito bem. Eu já deixei aqui os itens previamente cadastrados, mas para quem nunca cadastrou, eu poderia acessar o menu Estoque, Dados do cadastro do item, clicar aqui no botão Adicionar e sair realizando o preenchimento dos campos. Alguns campos em especial são bem importantes aqui para a gente ter um controle mais preciso desta produção. Vou fechar. Por exemplo, eu vou abrir aqui o cadastro do item prancha. Ele vai ter um código, vai ter o nome do item, eu posso colocá-lo num grupo, vou falar que é um material, posso citar o NCM, o tipo de material e, por fim, N campos. Mas eu quero destacar esses 3 campos aqui. A prancha, ela é um item que eu compro, porém eu não vendo a prancha e eu estoco a prancha. Esses campos são importantes que eles estejam cadastrados de acordo com a sua necessidade. Vou abrir um outro exemplo, vai ser o skate. O skate é o meu produto final. Código do skate, nome do item. E qual a característica do skate? Eu não compro o skate, porém eu estoco o skate e eu vendo o item skate. Repare que ele tem um perfil aqui diferente da prancha. E quero chamar a atenção também para o item roda. Notem que o meu item roda, aqui por esse slide, ele seria um sub, ele tem uma sublista para ele, onde eu tenho esses 3 itens associados à roda. No caso da roda, ele vai ter um campo aqui bem importante. Nessa aba Dados da Produção, eu marquei a roda como um item fictício. Ao marcar esse campo de item fictício, eu desmarquei esses 3 campos. O meu desejo é, eu não controlo estoque desta roda, eu não vendo roda e eu também não compro roda. Então, para que é que vai servir o item roda? Na prática é um artifício, O item roda ele vai ser um item fantasma, o fictício é o famoso item fantasma. E ele é útil apenas para me ajudar na estrutura da lista técnica, na minha estrutura de produto, na minha árvore de produção. Ele não existe dentro do meu estoque, ele não existe lá para eu poder comprar ou poder vender aquele item. Muito bem. Nosso primeiro passo, então, com os cadastros realizados, o primeiro passo é ter os itens cadastrados. O próximo passo, na sequência, é criar a lista técnica. No SAP, a gente vai encontrar em produção e estrutura de produtos. Muito bem. Para gerar essa lista técnica, o nosso primeiríssimo passo é criar a estrutura mais abaixo. Eu vou criar a estrutura da roda
e vou associar o pneu, o aro e o parafuso. Notem que eu preciso de 4 parafusos, um aro e uma unidade do pneu. Muito bem, voltei para o SAP, vou clicar no botão adicionar. Nesse campo eu vou localizar o item roda. Localizei. Muito bem. Nesse campo eu preciso definir qual é o tipo da estrutura de produto. Eu vou selecionar a opção produção. E nesse grid abaixo eu vou relacionar os itens que eu necessito para produzir a roda. Lembrando que a roda é o tal do item fictício. Então vamos lá, preciso do pneu, preciso do aro. Localizei o pneu. Localizei o aro. E eu preciso de 4 parafusos. Terceira linha. Muito bem. Lembrando então, eu preciso de um pneu, aqui a quantidade já tem 1, quantidade aro 1, e parafuso eu preciso de 4 unidades. Aqui nós temos alguns campos interessantes que já podem ser configurados conforme a necessidade de cada lista técnica. Um deles, por exemplo, é o método de baixa. Aqui nós teremos duas opções, que é a baixa por explosão e a baixa manual. O que significa isso? Quando for gerado na prática uma ordem de produção, o SAP quer saber, através desse campo, como é dado a baixa do estoque. Se eu selecionar a opção manual, significa que um usuário, de forma manual, precisa apontar no sistema qual a quantidade que ele está baixando do estoque. E a baixa por explosão, o SAP vai fazer a baixa do estoque de forma automática. Com qual quantidade? Com a quantidade planejada, por exemplo, 1, 1 e 4. Tá? Eu vou deixar a minha lista exatamente aqui com essas quantidades. E vou clicar no botão adicionar. Perfeito, a minha primeira lista técnica já está criada, né? A minha primeira estrutura da roda. Agora eu vou gerar a segunda estrutura, que é a do skate. Ainda na janela da estrutura de produto, eu já estou aqui no módulo de adicionar. Vou procurar aqui o item skate. Observe que essa região de cima é o cabeçalho, né, onde nós inserimos o item que será produzido, por exemplo, aqui o skate. Skate, o tipo também é tipo produção, eu quero colocar isso numa ordem de produção. E novamente vou relacionar os itens. Então eu preciso da roda, da prancha, roda, prancha, eixo e novamente o parafuso. Muito bem, vamos acertar as quantidades. Eu preciso de 4 rodas, uma prancha, 2 eixos e 8 parafusos. 4 rodas, uma prancha, 2 unidades do eixo e de 8 parafusos. Novamente arrumando as quantidades, novamente se atentando ao campo método de baixa. Eu vou deixar como baixa por explosão. E um outro campo aqui que pode ser bem útil é o campo do depósito. O depósito é o nosso estoque, né? Na prática, nós estamos informando para o SAP de qual depósito nós vamos estar retirando esses componentes. Ou seja, a roda, a prancha, o eixo, o parafuso. Exceto a roda, né, que na realidade não controla estoque. Então aqui eu já poderia configurar um depósito específico para o SAP fazer a sua baixa. E para o skate, que não terá uma baixa, mas sim uma entrada no estoque,
qual é o depósito de entrada. Aqui eu poderia apontar o depósito de entrada. Ordem de produção gerada, a estrutura de produto, ou seja, a lista técnica está gerada, eu vou clicar em adicionar. Muito bem, vou até fechar essa janela. Então agora nós já temos as estruturas de produtos adicionadas. Eu vou acessar aqui em estoque, cadastro do item, vou pesquisar aqui o item skate, localizei, botão direito, mapa de relações. O SAP já consegue até nos mostrar essa árvore aqui neste gráfico. Muito bem. Então por aqui a gente já consegue visualizar um pouco de como está montada essa estrutura para o meu item skate. Vou fechar e vou fechar. Muito bem. Itens criados, estruturas de produtos estão montadas, eu já posso partir para o próximo passo, que é gerar a minha ordem de produção. Menu Produção, Ordem de Produção. Na janela de ordem, vou fechar essa tela aqui que eu não preciso mais. Na minha janela de ordem e produção, o SAP possibilita criar 3 tipos de ordem de produção: padrão, especial e desmontagem. No meu caso é uma ordem padrão, pois no próximo vídeo a gente entra nos detalhes para que serve o especial e o desmontagem. Ordem padrão, qual é o status, o primeiro status que existe é o planejado, e qual é o produto que eu desejo produzir. Pressionar aqui a tecla Tab, vai abrir a minha janela, e aqui eu já vou encontrar o meu skate. Ó. Localizei o produto skate, com duplo clique eu já o seleciono. Muito bem. Qual é a quantidade de skate que eu desejo produzir? Eu vou pedir para o SAP a produção de um único skate. Reparem o depósito onde o meu skate vai entrar, quando ele acabar a produção. Data do pedido, data de início da produção, quando que eu preciso finalizar essa produção, eu posso informar aqui. Qual é o usuário que está gerando essa produção? Vou colocar aqui o manager. Uma ordem de produção poderia ter sido originada de um pedido de venda, e ela teria, por sua vez, um cliente, um centro de custo, projetos, que são campos que nós podemos estar utilizando conforme a necessidade. Passando para o grid abaixo, nós teremos os componentes. E aqui nós vamos enxergar, então, exatamente os itens que nós necessitamos para a produção. Pneu, aro, parafuso, prancha, eixo e parafuso. Notem que nós temos aqui dentro do SAP todos os itens relacionados conforme as suas necessidades. Esse exemplo eu estou querendo a produção de um skate. Se eu alterar aqui para 2, o SAP já multiplica isso aqui pela quantidade base e me dá a quantidade planejada. Para produzir 2 skates, eu vou precisar de mais pneus, de mais aros, de mais parafusos. Isso gera uma quantidade maior aqui, como planejado. Eu vou informar que eu quero só um skate e o SAP já refaz a conta para mim. A coluna disponível é a quantidade de itens que eu tenho no meu estoque. Eu já deixei um estoque igual aqui para todos os itens. E na prática o SAP está dizendo que eu tenho 100 unidades de todos esses itens. Eu tenho 100 pneus, 100 aros. E eu vou conseguir produzir. Porque eu preciso, na prática, aqui de 16 parafusos. E eu tenho aqui 100 no meu estoque. Sem problema, eu vou passar aqui pela quantidade em estoque. O meu método de baixa vai ser a baixa por explosão. E dessa forma, nós vamos conseguir fazer a baixa de forma automática para esses itens. Próximo passo, vou clicar no botão adicionar e com isso eu acabei de gerar a minha ordem de produção. Bom, vamos imaginar agora que o processo segue, onde a empresa vai poder... Ela adicionou uma ordem de produção e ela vai se planejar para começar essa produção. Quando o chefe, o gerente aí da produção der a autorização, nós precisamos entrar no SAP
localizar a ordem de produção, que no meu caso é a última, é a minha OP número 8, código 8. E para eu mostrar para esse SAP que isso aqui está pronto a ser produzido, que isso está liberado, eu vou trocar de status. De planejado, eu vou colocar o status liberado. Vou dar um atualizar. E desta forma o SAP entende que essa produção está liberada para ser iniciada, que ela já está em fase de execução. Então, as pessoas já poderiam começar a transferir estoques, separar os itens e levar para uma bancada de produção e realizar o trabalho necessário. Até que chegue o momento onde essa ordem de produção acabe, essa ordem de produção se finalize. Vamos imaginar que esse momento chegou e nós precisamos fazer agora 2 passos. O primeiro passo seria a baixa do estoque, que no fundo ele será automático porque eu usei a baixa por explosão. E eu preciso informar o SAP que o meu skate, eu finalizei a produção do meu skate. Então eu preciso fazer a entrada de skates, da produção desse skate. Eu vou abrir o cadastro do item skate, vou clicar nessa seta amarela. Observe que ele trouxe a estrutura de produto do skate. Com mais um clique aqui na outra seta amarela, eu consigo achar o cadastro do item skate. Se eu der uma olhada aqui no relatório de estoque, aqui em dados de estoque, tenho a aba dados de estoque, eu posso visualizar que eu tenho 0 unidades em estoque do meu skate. Muito bem, vamos então mostrar para o SAP que a ordem de produção está encerrada. Vou finalizar a minha ordem de produção. Próximo passo. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou usar a opção de encerramento do relatório. O que o encerramento vai fazer? 2 operações dentro do SAP. Primeira operação, a saída dos componentes. O SAP vai dar a baixa no estoque do pneu, do aro, do parafuso. Ele vai baixar esse estoque. E a segunda operação é a entrada do produto acabado. É fazer com que o skate apareça, como finalizada a produção, ele apareça no estoque da empresa. Inclusive já aparece até o custo dele aqui, que será de 212,80. Eu vou confirmar aqui a produção de uma unidade, eu vou concluir a produção de uma unidade e vou clicar no botão adicionar. Tenho certeza. Muito bem. Com isso eu acabei de adicionar a entrada do produto skate. Posso fechar essa janela. Se eu clicar novamente na seta amarela do item skate, seta amarela de novo, e olhar aqui o estoque, eu já consigo visualizar que eu tenho uma unidade do skate no estoque 01. O que já demonstra que o SAP conseguiu realizar essa produção. Vou fechar a estrutura. Se nós dermos uma olhada, por exemplo, aqui no item pneu, abrir o cadastro do pneu, eu tinha 100 unidades de pneus aqui no meu estoque. Como eu utilizei 4, agora o SAP baixou o meu estoque para 96. Ou seja, já consegui fazer a baixa dos itens em estoque e fiz a entrada do produto skate. Vou atualizar essa janela. Muito bem. Ao clicar nesse botão, eu atualizei aqui o meu registro e o SAP até já colocou na coluna emitido a quantidade que ele já baixou do estoque. Eu planejei 4 e ele já retirou do estoque 4. Eu planejei 16 aqui para o parafuso e ele já baixou aqui os meus 16. Como um último passo, inclusive eu já consigo visualizar aqui essa aba de resumo, qual é o custo, que foi utilizado, qual é o custo do skate, com qual custo o meu skate entrou no estoque, 212,8. Como último passo, eu preciso mostrar para o SAP que essa ordem de produção já acabou. Eu não vou baixar mais nada do estoque e não vou fazer mais nenhuma entrada de produtos desta ordem de produção. O último passo é alterar o status de liberado para fechado. Atualizo. E com isso nós finalizamos a ordem de produção.
O SAP ele bloqueia todos os campos, porque entende-se que esse processo desta ordem de produção realmente acabou. Bom, pessoal, com isso a gente chega ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver dúvidas ou quiser sugerir novos vídeos, coloquem em comentários, podem mandar para a gente, que vai ser um prazer estar criando novos vídeos. E se vocês comentarem, fica até melhor. A gente pode fazer os vídeos de uma forma que fique mais atrativa e que atenda realmente a necessidade aí de vocês que estiverem assistindo. Valeu, pessoal. Muito obrigado.